Sou Bernadette Dantas, resido aqui no sítio Santa Maria, sou professora da rede estadual e municipal. A estadual já sou aposentada, graças a Deus. Sou graduada em arte, pós-graduada em gestão e estou fazendo agora uma pós em teatro no IF, né? Porque é uma das linguagens que eu amo, né? O teatro. É importante a gente valorizar a cultura local, porque a cultura é tudo que a gente faz. Então, uma pessoa sem cultura é uma pessoa sem história. No meu caso, para mim falar de cultura e como foi que chegou a mim, foi no ano de 98, né? Eu fui trabalhar numa escola e a gente era incentivado pela Secretaria da Educação, pela Undime, trabalhar a cultura. Aí eu fiquei, né, me perguntando. Fui atrás da comunidade escolar, saber, né, qual a cultura que eles participavam. Na idade que os filhos dele, que no caso eram meus alunos, eles tinham, o que é que eles faziam? Então, aí eu ouvi eles dizer assim, que dançavam quadrilha, forró, boi de reis, pastoril, e ele dizia com muito prazer. E você sabe que quando a gente fala com prazer, é porque você faz com muito amor aquilo ali. E foi importante essa soma, né? Eu fui aprender junto com meus alunos essa relação de cultura na escola, na comunidade. Veja aí a importância da cultura, né? Foi aí que eu fui tendo interesse de pesquisar da cultura do nosso município, porque antes não era ensinado, como hoje, né? Hoje eu vejo aqui, não é? Eu vejo a cultura e a farinha famosa está sempre de lado, entendeu? A farinha que é importante, essa cuia aqui de pau, foi da casa de farinha da minha sogra, né? Eu guardo com muito carinho, porque levo para a escola para dar aula, né? Em 2015 fiz um trabalho com meus alunos do 9º ano e fez parte das minhas aulas, né? É importante, sem a nossa história, a gente fica sem compreender, não é? Qual é a nossa missão aqui. Eu fui aprendendo que é importante valorizar a nossa cultura e depois vai chegando as outras. E nunca esqueci da minha história. Gosto muito de representar o agricultor, né? Pessoa assim de grande importância na história da mandioca, porque é ele que planta, que cuida, que colhe, que faz hoje a gente dizer nossa farinha é reconhecida dentro e fora do estado, né? Inclusive agora nossa cidade ganhou o museu, né? E também a lei, né? Tem a lei também que agora ficou bem amarrado mesmo, que não tem, é para Brejinho mesmo e pronto, certo? Eu fui também buscar a cultura da história da bandeira, né? Em 2003 eu vi que na bandeira estava representado a nossa farinha, o nosso agricultor, a roda da casa de farinha. Eu digo, que coisa mais linda, eu tenho que saber quem foi essa ideia tão linda. Aí fui, pesquisei, escrevi a história, pedi para um aluno meu passar para o cordel, então eu tenho registrado, a secretária de Educação, Dona Maria da Penha, foi quem me passou as informações e eu tenho a história da bandeira do município de Brejinho registrada. E assim vou levando a nossa história, a nossa cultura. Aqui, ó, é uma miniatura de casa de farinha. Isso aqui foi feito em 2016, quando teve o primeiro festival de mandioca de Brejinho, né? Que envolveu o Sebrae, envolveu a Secretaria da Agricultura, teve as oficinas da gente produzir os derivados e teve a exposição da noite, todos os proprietários de indústria de farinha de nossa cidade estavam lá presentes com seus produtos. Toninho, Eliana, o menino da Casa de Farinha São Pedro, Branco de Zé Duda, os meninos Zé Marcelino, se eu esqueci de alguns, me perdoe, né?
E isso aqui estava lá presente também, né? Representa aqui como era a Cá de Farinha antigamente, como foi esse impacto dessa ação, essa ação artística na nossa cidade, que envolveu todos da cidade, né? O pessoal, uns doava farinha, outro a mandioca, outros meninos já chegavam com a casca, porque era um movimento, né? Era um movimento que foi legal, que eu ouvi um professor de história que não era daqui dizer: professora, quem escreveu essa peça? Eu disse: foi eu. Ele disse: pois quem não conhecia Brejinho agora conheceu tudo. Então pronto, eu busco isso aí, sempre sou firme na parte que é importante a cultura. Você tem que ensinar os conteúdos, ensina através da cultura. Se eu quero ensinar a produção de texto, ensina através da sua cultura. Esse projeto da Fundação José Augusto, né, eu bato palmas, né? Porque está contribuindo para resgatar a nossa história, a nossa cultura. Vai ser visto esse seu trabalho já com outro olhar, pelas nossas autoridades, pelo nosso povo, pelos educadores, porque é assim mesmo. Então, pessoas que estão assim, com precisando desse foco de luz, é procurar, é buscar, é nunca desistir. Pai, meu nome é Lauro Alves da Silva. A agricultura é uma coisa boa. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. É uma planta boa. Agora era para ter valor a agricultura, mas a gente tem que, se a gente não trabalhar, não vai, a situação é assim, né? É importante para valorizar e todo mundo trabalhar, porque se não trabalhar a gente não vive, né? José Alves da Silva, meu nome. Aí eu realmente aqui em Brejinho, para a nossa cultura, a planta de mandioca, né? É uma grande. Então ganha esse título de melhor farinha do Rio Grande do Norte. Então é um privilégio, né, para o Rio Grande do Norte, porque tem um lugar que tem um privilégio de fabricar uma farinha muito boa. Então Brejinho é muito falado, a farinha de Brejinho é falada em todos os cantos. Sai muita farinha, a farinha daqui quase não fica aqui, é toda para fora, né? Então isso é bonito, isso é bom para a nossa cidade. Se tivesse mais uma ajudinha de alguma coisa, farinha antiga, é porque ela é abraço, né? Você mexia com um rodo, né? Hoje, a importância que tem da antiga para hoje é só porque é mexido a forno elétrico, é a energia, né? Então quer dizer que melhorou muito, a vista de poucas carras de farinha que tem, mas exclusivamente melhorou para o trabalhador, né? Realmente é muito bom isso. É muito importante esse pessoal que chega para realmente valorizar, para cuidar, realmente é muito importante para Brejinho, muito importante. Bebia como está a raizinha dela ainda. Ixi, Maria. Aqui só dá para arrancar uma roça dessa aqui? Só dá para arrancar com 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses, 1 ano e 4 meses. 1 ano e 5 meses é o que dá para arrancar, porque a mandioca está toda em crescimento ainda. A bichinha toda em crescimento. Todo em crescimento. Isso aqui já tem 1 ano já. Já tem 1 ano já. Mas devido a seca ser muito puxada, aí agora que está criando
mandioca. Agora que ela vai engrossar. Sou Iranete Viegas, professora do ensino fundamental da Escola Municipal de Narco Medeiros Maris, em Brejinho. Além de professora, também sou presidente e fundadora da Associação Brejinhense de Educação, Cultura e Artes, ABECA, também no município de Brejinho, a qual nós trabalhamos com diversos tipos de artes. No momento temos uma turma de balé e também uma turma de banda de música filarmônica, né? Desde 2017, que eu sou voluntária nesse projeto, a qual foi idealizado pela minha pessoa. E hoje nós já temos cerca de quase 80 alunos participando desses dois projetos, banda de música e aulas de balé clássico. Também sou artesã, né? Gosto muito de trabalhar com artesanato, que isso faz parte da nossa cultura desde os tempos mais primórdios. É de grande importância essa valorização, essa preservação, porque um povo que não tem história, ele jamais terá memória. E o município de Brejinho, ele é reconhecido em todo o território nacional como a terra da farinha. Inclusive, né, ultimamente nós temos até uma lei já que denomina Brejinho a terra da farinha. Então, se nós não preservarmos e também divulgarmos, essa história ficará esquecida. Então, é de grande importância que todos nós possamos ter condições de sempre divulgar e preservar as histórias das casas de farinha. A cultura das casas de farinha antes e atualmente aqui no município de Brejinho. Há mais de 100 anos, segundo as pessoas mais antigas, há mais de 100 anos em Brejinho existia mais de 20 casas de farinha. Essas casas de farinha eram manuais, fazia a farinha estilo artesanal. Hoje existem pouquíssimas casas de farinha nesse estilo aqui em Brejinho. Se eu não me engano, só existe uma que ainda consegue fazer farinha artesanal, que é a casa de farinha de seu Lula Rita. As demais que existem no município, elas já fazem um trabalho mais industrial. Então, essa é a questão de antes, a cultura antes das casas de farinha com os dias atuais. Né? Nós não temos mais casa de farinha totalmente artesanal, como era antes, funcionando. Certo? Somente a casa de farinha de seu Lula Rita, mas também ela não funciona com a fabricação de farinha. Ela trabalha com os derivados da farinha. Também temos as casas de farinha comunitárias, uma aqui no sítio Tabuleiro, né, que ainda funciona um pouco manual, um pouco artesanal. Então essa é a diferença entre a cultura antiga com a cultura dos dias atuais. Porque existem muitas pessoas realmente que entendem de cultura, mas vivem no anonimato. Então, eu acredito que o município, né, principalmente a Secretaria de Cultura ou a Coordenação de Cultura aqui do município, que elaborasse projetos para ir em busca dessas pessoas, fizesse algum edital, onde as pessoas se inscrevessem. No ato da inscrição, e dependendo do edital, você já ia descobrindo vários talentos. Né? Então, assim, cabe também à população também que tiver desejo. Muitas pessoas têm desejo, sabem fazer, mas às vezes tem talvez vergonha, alguma coisa, porque
cada pessoa também poderia fazer isso. Eu gosto de fazer isso, eu quero fazer uma pesquisa em relação a isso, vou começar a fazer uma pesquisa, depois eu procuro os órgãos públicos para ver como a gente fazer aquele projeto. E assim, com certeza, dentro de Brejinho, iriam surgir vários focos de luzes. Porque nós temos pessoas, né, com competência para fazer isso, pessoas que têm conhecimento, pessoas que também têm desejo de pesquisar. Porque o foco de luz, você tem que ter esse desejo, pesquisar, correr atrás daquilo que você quer, e a partir do momento que você vislumbra aquele desejo seu, você coloca à disposição de toda a sociedade conhecer o seu trabalho e assim sair do anonimato. As casas de farinha são as maiores representatividades da cultura, do patrimônio material do nosso município. Muito embora que nós não temos mais casas de farinha antigas, nós não temos mais o prédio, né? Porque o patrimônio cultural material, que seria os prédios antigos, nós não temos. Por isso que há necessidade da preservação. Hoje, né, a principal forma de guardar esse patrimônio é o Museu da Farinha, que foi construído, está em fase de término e muito em breve será inaugurado. E lá estarão guardados alguns relatos, fotos e também instrumentos, né? Instrumentos que foram usados durante a fabricação de farinha nas casas antigas. Né? Lá com certeza vai ter prensa, vai ter alguns objetos que já pertenceram às casas de farinhas de antigamente. Então hoje, a melhor forma de se guardar essa história e preservar será o Museu da Farinha, que muito em breve está sendo inaugurado.